estarei seguro, pois sei me amas, eu sei me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar, nunca houve amor assim. Amém, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero convidar vocês a se colocarem de pé, bom recebê-los. Vamos fazer uma oração nesse domingo frio, né, Rê? Domingo de eleições. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Obrigada pela tua igreja, Senhor, aqui reunida, meu Pai. Que o Senhor fale conosco, através dos louvores, através da palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada família que entrou aqui neste lugar, ó Deus. Nós queremos te engrandecer, ó Deus, e te exaltar, porque o Senhor é bom e toda a glória e toda a majestade seja dada a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder Aleluia, Jesus. sejam dados a Sejam dados a Jesus, ti. soberano Rei dos reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, danças e alegria.
trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluia, louvado seja Deus. Glória e majestade está diante do Senhor, amém? Essa música é a preferida das crianças aqui, Gi. Ontem nós fizemos um culto à tarde na casa da Mayra e a Maria pediu para cantarmos a bênção. Depois da noite a gente teve um momento com o grupo de louvor e o Gui pediu para cantar a bênção. Então que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua geração, sobre o Brasil. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa igreja, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos. Amém? Então que você declare nessa noite, com muita fé. Amém, Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça. Aleluia, Jesus. E te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 sobre
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor está aqui nessa noite, você crê? Então você pode adorá-lo, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome! Este nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Louvado seja o Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora estás. Os céus te adoram, proclama a tua glória, e ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.
Você pode se assentar, meu querido. Aleluia. Amém. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É bom a gente poder se encontrar hoje aqui, Márcia, Gilmar, nesse domingo tão especial, onde a gente tem a oportunidade de louvarmos, de engrandecermos ao nome do Senhor Deus. Eu já quero convidar as crianças a virem aqui à frente, por favor. Hugo, o seu tênis está desamarrado, filho. Amarra o tênis. É o dia do Gu hoje. Olá, Juju, tudo bem? Vamos orar pelas crianças. Everton, Andy, bom tê-los aqui. Acho que estou muito perto ali, né? Do retorno. Vamos orar e que elas tenham um bom tempo de estudo, de aprendizado da palavra de Deus, que a semente que vai ser semeada, que produza frutos para a glória do nome do Senhor, tá bom? Vamos orar. Pai, nós colocamos cada uma dessas crianças diante do Teu altar. Pai, no nome de Jesus, abençoe as professoras, abençoe cada uma delas, que o coração delas sejam preparados como terra fértil para poder receber a semente da Tua palavra, e que a Tua palavra, Senhor, venha a frutificar e germinar no coração delas, e que venha gerar frutos para a glória e louvor do Teu nome. Pai, nós oramos com gratidão em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem descer com calma, te dei essa moral hoje, hein? Me deve essa. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Graças a Deus a gente tem sido prova do amor de Deus e da providência de Deus todos os meses aqui nessa igreja. Na verdade, quando nós saímos da casa, essa igreja começou literalmente na casa do Daniel, irmão do Reginaldo, uma pessoa que gentilmente, generosamente cedeu a casa dele, o sobrado, na rua Sudmenuce, para nos acolher. E nós ficamos ali, eu acredito que 2 anos e meio mais ou menos, sendo servidos pelo irmão Daniel e por aquele espaço. Logo no início da igreja, nós não tínhamos nenhum custo, inclusive a água e a luz do local lá, né, era pago pelo próprio Daniel. Então os primeiros meses ali, que a gente estava meio que se acomodando ainda, reunindo o grupo, a gente foi abençoado pela vida desse irmão. Com o passar do tempo a gente foi meio que se organizando. Teve um dia em uma celebração que uma irmã levantou a mão, que foi a Silvia, e falou: vamos comprar cadeira, porque a gente não tem cadeira ainda, a gente não tinha cadeira. As pessoas levavam bancos das suas casas, eu não sei se você lembra disso, Andy. E quando estava muito calor, Marcão, o pessoal levava ventilador de casa, porque a gente não tinha ventilador ainda instalado lá no local. Isso aconteceu numa etapa depois. E aí o pessoal levava e a gente fazia um culto muito simples. Até na época a gente tinha o sonho de transmissão, cuidava ali da transmissão, gravava o culto, baixava e a gente publicava num canal que a gente movimentava do YouTube. Então tudo começou de forma muito simples e a gente viu a mão generosa de Deus guiando e conduzindo a história dessa igreja. Então, quando nós viemos para cá, o nosso orçamento iria mais do que duplicar. E a gente não tinha condições nenhuma naquele momento de falar: a gente tem como pagar essas contas. Claro que a gente tinha uma expectativa que a gente poderia pagar as contas, mas nós desmontamos toda a igreja lá no sobrado, na casa, e falamos: Deus está nos chamando para um desafio um pouco maior. E viemos para esse salão, viemos para esse espaço, e no primeiro culto aqui de inauguração, o Fê, tesoureiro da igreja até hoje, desde aquela data, entrou todo o valor necessário para que a gente pudesse suprir as necessidades daquele mês. Então nós estamos aqui, eu acho que vai fazer 3 anos e um pouquinho já, né, Fê? E Deus tem sido fiel, e Deus tem nos sustentado. A gente não trabalha a questão da contribuição de maneira abusiva. A gente não fala: se você vai dar dinheiro na igreja, você vai ser abençoado. A gente não fala: se você não der dinheiro na igreja, você vai bater o carro, seu filho vai estar... A gente não acredita nessa teologia.
A gente acredita que Cristo já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E a gente acredita que homens generosos vivem de forma generosos. Homens e mulheres transformados por Jesus, naturalmente eles são generosos na igreja, no contexto da família, na sociedade. E nós queremos ter pessoas assim no mundo, na verdade, não apenas no contexto da igreja local. Então você que deseja contribuir hoje aqui na igreja, você pode fazer isso de algumas formas, levantando a sua mão para o senhor Valmir, para o Feu, para a Charmene. Você pode fazer isso durante a sua semana, através do CNPJ da igreja, que é a nossa chave Pix. Então, faça isso da forma como Deus te orientar, da forma como o Senhor falar ao seu coração. Nós contribuímos não por ganância, não por medo, nós contribuímos porque entendemos que o reino de Deus é um reino de pessoas generosas. Amém? Vamos orar então. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, continua, Senhor, abençoando, sustentando essa igreja. Continua, Senhor, guiando essa igreja para onde o Senhor quer. Queremos estar no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E que o Senhor continue, Pai, aumentando a nossa sementeira, aumentando a nossa capacidade de sermos generosos. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que a gente tenha consciência que nós temos uma missão de compartilhar e de dividir, e que o Senhor multiplica tudo aquilo que nós estamos dispostos a dividir. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar e você que traz aqui, você pode ficar à vontade. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. De Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo
recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. De Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que legal, ontem o pessoal da música se reuniu na casa do Gabriel, foi muito bom o hambúrguer, Gabriel, que você preparou, e foi muito bom o tempo com os irmãos ali, um tempo muito especial de Deus para todos nós. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre identidade. Hoje nós chegamos no sétimo momento dessa série. E qual que é a proposta? É que a gente consiga, através da carta de 1 João, traçar um perfil, uma identidade do cristão, de como filho de Deus ele vive no mundo. E hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 2. Convido você para abrir 1 João, capítulo de número 2. Hoje nós vamos do versículo 18 ao versículo 29. Se você não está muito familiarizado ainda com 1 João, é um livro que está bem lá no finalzinho da Bíblia, próximo de Apocalipse, tá bom? Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo contrário, pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possui unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que vos ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar.
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Queremos agora ouvir a tua voz, que o teu Espírito nos instrua, nos orienta acerca da verdade do teu reino. Nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas semanas atrás, eu fui ao Rio de Janeiro, inclusive comentei com vocês, com o André, nosso querido irmão André, e também com o Johnny. Eles me acompanharam nesse encontro que nós fomos participar lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ela é uma grande cidade à beira do mar, famosa pelas praias de Copacabana, Ipanema, pela estátua de 38 metros de altura do Cristo Redentor, lá no topo do Corcovado, pelo Pão de Açúcar, que tem lá um pico de granito, onde tem um teleférico que é possível chegar até este lugar. O Rio de Janeiro, ele é um lugar empolgante, ele é um lugar fantástico, ele inspirou diversos poetas a produzir músicas acerca da beleza da cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, assim como todo grande centro no Brasil, ele tem os seus perigos. Então, ir ao Rio de Janeiro significa encontrar uma beleza imensurável, significa encontrar praias como Copacabana, Ipanema, Neblon, Barra e por aí vai. Mas ir para o Rio de Janeiro também significa, nesse percurso, reencontrar alguns perigos. Certamente você vai cruzar a linha vermelha, certamente você vai cruzar a linha amarela, certamente você vai chegar pela Dutra e vai se deparar com a Avenida Brasil. Você vai ter ali a Cidade de Deus e tantos outros complexos que envolvem sim pessoas honestas que vivem com muita dignidade, mas um reduto de muita gente violenta, assim como é em todo o centro do Rio de Janeiro. E no nosso caminho ao Rio de Janeiro, graças a Deus, tudo correu bem. Nós pegamos um pouquinho de chuva, Marcão, no início da viagem. Quando nós saímos ali da casa do Johnny por volta de 3 horas da manhã, pegamos um pouco de chuva e descemos uma serra, a Serra da Arara, que é uma serra um pouco perigosa, com umas curvas assim, bem fechadas mesmo, a gente não consegue ver ali do outro lado. Então, enfim, passamos pela linha amarela e chegamos na Barra da Tijuca. E quem estava nos guiando em todo esse trajeto, apesar de ser um trajeto relativamente familiar, eu estive em 2019, 2018 com uma certa frequência no Rio de Janeiro. Na verdade, 18 vezes eu fui para lá para participar do projeto Plantador, mas eu jamais conseguiria chegar até a União Church, onde nós fomos lá no encontro, sem que o GPS estivesse nos guiando. Nós acessamos um aplicativo do Waze, e esse aplicativo do Waze nos guiou em toda essa rota, e ele nos colocou exatamente naquele destino, que era numa rua bem apertada, uma rua de terra, uma rua de areia, Andrezinho? A gente foi caminhando por ela. Quem não conhece o lugar, é uma rua um pouco assustadora, que você fala, aonde que isso vai sair? Apesar de ser Barra da Tijuca, você fala, é um lugar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas nós passamos por aquela rua e logo chegamos no nosso destino, sendo guiado por um GPS, sendo guiado pelo Waze. Ele nos colocou no lugar certo. A vida cristã, ela é uma jornada bela de contentamento,
mas não podemos negar que a vida cristã, ela traz uma jornada cheia de perigo. Ser cristão é abraçar uma vida perigosa. Ser cristão significa dizer sim para Deus, não para si mesmo, não para o mundo, não para as coisas dessa terra. Eu acho que o Bruno trabalhou bastante sobre essa questão de amar o mundo na semana passada. Então, ser cristão, sim, é ter em Cristo todo deleite, é ter em Cristo todo contentamento, é ter em Cristo, sim, todo prazer. Mas quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós abraçamos a Cristo, nós estamos lidando com as mais densas trevas. À medida que nós decidimos andar na luz, e hoje a gente vai falar um pouquinho desses perigos dessa jornada. O que João está trabalhando nesse trecho é exatamente os perigos da vida cristã. De fato, ele fala que a vida cristã é bela. De fato, ele vai falar que Cristo está nos dando um novo mandamento. O mandamento antigo, qual que era acerca do amor? O mandamento antigo acerca do amor é: ame o próximo como a você mesmo. Quando Jesus vai trabalhar na carta de João acerca do amor, ele não vai dizer ame o próximo como a si mesmo. Ele vai dizer: um novo mandamento eu te dou, ame o próximo como eu te amei. Vocês percebem essa diferença? Uma coisa é amar o próximo como você ama a si mesmo. Outra coisa é você amar ao próximo como Cristo ama o próximo. E esse é o novo mandamento do Evangelho, que nós venhamos amar uns aos outros como Cristo nos amou de forma sacrificial. Cristo nos amou apesar de quem nós somos. Então, a ideia central que nós vamos trabalhar hoje é que o Espírito Santo de Deus, ele nos protege por meio da sua palavra dos falsos mestres. Nessa viagem, nessa peregrinação chamada vida cristã, nós vamos deparar com falsos mestres, pessoas que estão neste mundo para violar os mandamentos de Deus, pessoas que estão neste mundo para confundir o povo acerca da palavra da verdade. E era isso que eles estavam enfrentando nesse momento. Nós falamos exaustivamente nos primeiros encontros sobre os gnósticos. Havia uma ideia equivocada acerca da verdade, e os falsos mestres estavam dentro da igreja pervertendo o ensino, pervertendo a palavra de Deus. Então, nessa jornada de vida cristã, nós vamos nos deparar com os falsos mestres. Nós vamos nos deparar com pessoas que vão construir uma ideia de Cristo que não tem nada a ver com Cristo e que não tem nada a ver com a sua palavra. Nós vamos nos deparar com pessoas que estão falando em nome de Deus, mas não tem parte com Deus e não tem parte com a palavra de Deus. Nós vamos deparar com pessoas que estão utilizando a igreja como uma fonte de lucro, como uma fonte de autopromoção, como uma fonte de se projetar para o mundo e ter fama, ter dinheiro, ter riqueza, e não com o desejo sincero de servir e de equipar o povo de Deus. Então, a jornada cristã, ela inclui também alguns perigos, mas se nós tivermos um guia, se nós tivermos um Deus que conduza a nossa história, certamente nós vamos chegar no céu e na eternidade sendo guiados pelo nosso Senhor. Então, a primeira ideia hoje existe perigo acerca dos enganadores. Vamos ler o versículo de número 18. João vai dizer de maneira muito amorosa, versículo 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, é a última hora. Uma coisa que eu quero destacar aqui é essa ideia de última hora. O que João está se referindo como a última hora? Normalmente esse texto ele é interpretado como sendo o dia da volta de Cristo, o momento ali que antecede a volta de Cristo. Mas dentro do entendimento bíblico e principalmente dentro da ideia do Novo Testamento, a última hora é um espaço de tempo entre a ressurreição e a vinda de Cristo. Cristo ele ressuscitou de dentre os mortos pela vontade de Deus o Pai.
E depois Cristo ele promete que ele virá buscar a sua igreja. Em diversos textos do Novo Testamento nós vamos deparar sobre essa ideia de última hora como sendo esse intervalo entre a ressurreição e a vinda de Cristo. João não está tratando aqui de um advento específico, dizendo, olha, Jesus vai voltar exatamente agora, ou Jesus vai voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a um ano. João está tratando acerca de um período que ele não diz qual é a data, que ele não diz qual é o tempo, mas o período da ressurreição e o período até a volta de Cristo Jesus. E nesse período em que a igreja está na terra em peregrinação, nesse período que nós estamos nessa viagem chamada vida cristã, nós vamos deparar com anticristos. E os anticristos nem sempre é um governador influente, nem sempre é uma pessoa que está agindo no mundo. O anticristo é todo aquele, segundo a ideia de 1 João, que perverte o ensino da palavra de Deus. Se eu vier aqui ensinar para vocês que Cristo não é o Filho de Deus, eu sou tratado, segundo a Bíblia, como um anticristo. Se eu chegar aqui para você hoje e falar, olha, você é o centro da história e todas as coisas estão convergindo para que você seja uma pessoa bem-sucedida, abençoada, amada, tudo está convergindo para que a sua vida dê certo nessa terra, eu sou o anticristo, eu estou ocupando o papel do anticristo pervertendo a verdade. Porque a verdade bíblica é que nós somos introduzidos na história por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O plano central da Bíblia se chama Jesus de Nazaré. Quem deve ser engrandecido, glorificado é Jesus de Nazaré. Ele que é antes de todas as coisas, Ele que tem o governo do mundo, Ele que foi humilhado, violentamente agredido, Ele que morreu pelos nossos pecados. Então o centro da história não é o ser humano, o centro da história é Jesus de Nazaré. Ele veio ao mundo em forma de homem, se humilhou, nasceu do ventre de Maria, nasceu na cidade de Nazaré, não tinha lugar para que pudesse receber Ele, por isso o parto de Maria foi num comedouro de animal ali, e Ele nasceu de maneira muito simples e muito singela, mas a história do mundo e a história da humanidade fala acerca da pessoa maravilhosa de Jesus. Por isso nessa noite a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos, e todos digam amém. A história é sobre Ele. Eu sei que a gente é tentado pelo nosso coração caído a nos introduzirmos no centro da história, no centro do palco da humanidade. Mas na verdade nós somos coadjuvantes no teatro da redenção. Nós somos meros participantes cumprindo uma missão e um propósito num reino de amor, onde Cristo Jesus vai governar sobre tudo e sobre todos. Por isso existem anticristos, pessoas de maneira intencional ou não, que pervertem a verdade com o objetivo de corromper o povo de Deus. Gente, na linguagem de um pastor Augustus Nicodemos, parecido com o meu nome, né? Só com o nome, né, Pri? Mas o resto todo está longe, né? Só com o nome, né, Andrezinho? A capacidade teológica, a capacidade de exposição, está muito longe, Gi. Mas existem muita gente que se finge de piedosa, mas que está corrompendo de Deus, ou corrompendo o povo de Deus com uma falsa doutrina. Pessoas que estão utilizando hoje de tantos e tantos meios, inclusive a internet deu essa plataforma aberta para que pessoas falem em nome de Deus, sem ter qualquer compromisso com Deus e com a sua palavra. Pessoas que estão pervertendo aqueles que sofrem. Se existe uma coisa que dá certo aqui no Brasil, essa não é a nossa proposta desde o início, desde a plantação dessa igreja, mas tem uma coisa que dá certo nesse Brasil, é a religião. Porque nós vivemos num país relativamente pobre, onde as pessoas querem ter a sua casa própria, onde as pessoas querem ter o seu carro, onde as pessoas querem se livrar do transporte público. Na sexta-feira, como em muitos dias da minha semana eu faço uso do transporte público,
e com as manutenções das estações de trem que estão espalhadas aí por Santo André, para mim chegar na minha casa, eu vou te falar para você, é muito difícil. Sai do Ipiranga, vai para Santo André, volta para o Prefeito Saladino. Rapaz, é uma logística imensa, não é verdade, primo? É muito difícil. Aí de repente vem alguém em nome de Deus, fala: Augusto, eu vou acabar com tudo isso. Se você acreditar em nome de Deus, você vai ter o carro do ano. Se você acreditar em nome de Deus, você vai ter a melhor casa. Se você acreditar no que eu estou te falando, a sua vida vai sair da miséria e eu vou te colocar num lugar de prosperidade. Isso é um falso evangelho. Cristo não veio dar essas coisas passageiras para a gente como prioritárias. A prioridade de Cristo não é te cercar de bens. A prioridade de Cristo é te levar para o céu. Existe algo que o dinheiro não pode comprar, existe algo que os bens materiais não podem comprar, e esse lugar se chama céu, e esse lugar se chama vida eterna, e Ele nos ofereceu isso de forma gratuita, Ele nos ofereceu isso por meio do seu sacrifício na cruz. Qual é a maior bênção que Deus entregou para a humanidade? É algo chamado céu, é algo chamado vida eterna. Então, no mundo de pessoas que sofrem, você prometer um upgrade de vida para essas pessoas em nome de Deus, é um negócio muito legal. Mas a religião de Jesus é: negue-se a si mesmo. Vocês que estão começando a participar da igreja, a mensagem de Jesus para vocês é: negue-se a si mesmo. Morra todos os dias, para que vocês encontrem a vida em Jesus. Morra para você, morra para suas paixões, morra para os desejos maus do seu coração, e viva a vida de Deus, que é infinitamente mais bela, que é infinitamente mais bonita, e tenha no seu coração cravado todos os dias a esperança do céu, a esperança da vida eterna. Um dia tudo isso vai acabar, um dia tudo isso vai chegar no seu ponto final, mas nós que cremos em Deus e cremos na ressurreição, nós não ficaremos na morte, nós venceremos a morte assim como Cristo venceu a morte. E naquele momento eles estavam vivendo um contexto de muitos sinais, e a Bíblia vai falar sobre sinais. Por exemplo, os magos de Faraó, de Moisés, eles fizeram muitos sinais lá no Egito. Então muitas pessoas falam em nome de Deus e muitas pessoas mostram sinais em nome de Deus. Muitas pessoas vão apresentar curas incontestáveis em nome de Deus, mas estão agindo como anticristo porque estão pervertendo a palavra de Deus. Muitas pessoas vão apresentar para nós cases de sucesso no meio de um mundo mau e caído, mas esses cases de sucesso não apontam para Cristo e não apontam para a glória de Deus. Todos os milagres do Novo Testamento podem ser interpretados como vestígios de glória. Tudo que Jesus fez na sua vida terrena, que durante os seus 3 anos e meio de ministério, é para apontar para algo maior, é para apontar para o projeto da redenção. E esses homens que se utilizam desses sinais, normalmente quem é engrandecido é a figura humana, é o profeta que dá a revelação da minha vida, é o curandeiro que propõe a cura para o meu filho. E quem é evidenciado em todo esse processo? É a profetisa, é o curandeiro, é a pessoa, é o ungido do Senhor, que fez coisas extraordinárias que homens mortais não são capazes de fazer. Isso é perverter a palavra de Deus, isso é perverter a verdade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a unção do santo, que foi derramada sobre todos aqueles que creem na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas utilizam desses mecanismos para poder explorar o povo e para poder perverter a verdade de Deus. Vamos ver o versículo de número 22. Ele diz assim o texto: quem é mentiroso, senão aquele que nega que é Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ele está dizendo que todo aquele que nega que Jesus ele é o ungido, Cristo aqui a ideia é ungido,
todo aquele que nega que Cristo ele é o ungido de Deus, o enviado de Deus para a salvação de pecadores, esse é o anticristo, e ele nega o Pai, e assim também ele nega o Filho. No versículo 23 nós vamos ler um outro texto que diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. É comum nos dias de hoje as pessoas falarem acerca de Jesus como um cara que tem uma boa moral, falar acerca de Jesus como uma pessoa que tem uma história inspiradora. É comum no nosso mundo hoje as pessoas falarem de Cristo como sendo o objeto maior do amor. Mas o que João está dizendo aqui, que todo aquele que nega que Cristo ele é um ungido, ele é o enviado de Deus para a salvação de pecadores, nega igualmente o Pai. Cristo ele veio a esse mundo de maneira histórica. Cristo ele veio a este mundo como Filho de Deus encarnado. Cristo ele veio a este mundo e ele morreu e ele sofreu por meio de pecadores. E ele é o único caminho que pode levar o homem para o céu. Não existem vários caminhos, não existem várias experiências religiosas, não existem várias formas de se conectar com Deus. Segundo a Bíblia, a única forma de se conectar com Deus é por intermédio de Cristo Jesus. A única forma de nós termos a nossa relação com o Pai restabelecida é através da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém, nenhum santo neste mundo, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum querubim, ninguém que possa fazer a mediação entre nós e Deus. O único que pode mediar a nossa vida diante do Pai é o Filho chamado Jesus Cristo de Nazaré. E todo aquele que nega isso, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, quando você chega para as pessoas e diz assim: olha, Jesus ele é o único caminho que leva as pessoas para o céu. Pô, você é muito radical, você não está sabendo que a Bíblia precisa ser atualizada, você ainda não baixou o novo software aí que atualiza a sua Bíblia. Todos os caminhos levam para Deus, Deus é amor. Esquece essa balela de inferno, esquece essa balela de achar que Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. Não, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, Ele morreu por nós, Ele ocupou o nosso lugar, para que Ele pudesse ser o nosso mediador entre Deus e os homens. Amém? Tem um grupo de pessoas que às vezes eles batem na nossa porta. Agora nem tanto, eles estão usando uma outra estratégia de evangelismo. Eu não quero que você se ofenda com isso. É um grupo que eles se intitulam como os Testemunhas de Jeová. Eles falam sobre Cristo, eles ensinam sobre Jesus, mas eles negam que Cristo ele é o Deus entre nós. Se a gente negar que Cristo ele é o Deus entre nós, nós comprometemos todo o nosso ensino. Nós comprometemos tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós não éramos capazes de nos salvar, nem por meio de boas obras, nem por meio de boa moral. Todo ser humano está destinado à ira de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, veio ao nosso encontro por intermédio da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então os enganadores, prestem muito atenção para isso. Isso é um grande alerta, uma grande advertência para o meu coração, porque eu falo domingo após domingo aqui para vocês, e o meu maior desejo é ser fiel às Escrituras. A base desta igreja é que a gente seja uma igreja bíblica, é que a gente seja uma igreja acolhedora, é que a gente seja uma igreja relevante. Nós queremos acolher todas as pessoas que vêm aqui, sejam homossexuais, sejam ladrões, sejam quem for. Nós temos a missão de acolher todas as pessoas aqui no nosso contexto. Temos que acolher, temos que amar, temos que servir, temos que tratar com gentileza, temos que tratar com a máxima educação cada pessoa que passar por aquela porta. Mas nós temos princípios que são inegociáveis, princípios que não são atualizados. Segundo um evangelista, o Billy Graham, ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair na segunda-feira.
A Bíblia é mais atual do que o UOL que você vai abrir amanhã de manhã para ver o resultado das eleições. Não, nós vamos ver hoje o resultado, né? Amanhã não, 10 horas, 11 horas, a gente já sabe qual que é o resultado. Então a Bíblia é atual, ela trata de temas que são da nossa geração, da vindoura, e a palavra de Deus, ela dá conta de todas as demandas da humanidade até o final dos tempos. Então, no versículo 19, preste atenção na sua Bíblia, que isso seja um alerta ao seu coração também. Versículo 19, João diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem saído dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que fique manifesto que nenhum deles é dos nossos. João não está tratando aqui de um afastamento temporário, tá bom? Existem pessoas que por N razões, elas se distanciam da igreja e da comunhão do povo de Deus. Isso não significa que são anticristos, isso não significa que estão pervertendo a verdade. Por algum motivo tiveram algum tipo de esfriamento, ou algum direcionamento, ou alguma forma elas entenderam que elas deveriam passar um período longe do povo de Deus. Para mim, essa ideia de que você vai viver a sua vida fora do contexto da comunidade cristã, não é a forma saudável, tá? A forma saudável é que a espiritualidade seja construída dentro do contexto da igreja local. A igreja local é um lugar de bênção, uma igreja local é um lugar onde nós somos fortalecidos. Eu já falei inúmeras vezes para vocês que eu já entrei na igreja várias vezes desanimado, abatido, cansado, e de repente alguém me saudou na porta, de repente alguém fez uma oração por mim, de repente alguém me deu um abraço, de repente alguém se ajoelhou do meu lado e orou comigo, e aquilo trouxe profunda alegria para o meu coração. Então eu não me penso em nenhum momento viver fora do contexto da igreja local. A igreja local, ela é o meio aonde Deus ministra os meios de graça. Não tem como a gente viver o cristianismo na sua plenitude se nós não formos parte de uma igreja local. Então existem pessoas que passam por esses períodos fora, mas o que João está dizendo é que pessoas pervertem a verdade, e pessoas que pervertem a verdade eles não conseguem permanecer no meio do povo de Deus. A verdade de Deus e a luz de Cristo leva para fora da igreja aqueles que estão pervertendo a verdade de Deus. Amém? Compreendido esse tema? É sensível esse ponto aí, né, Pri? Falar sobre aqueles que estão fora, não estão fora, anticristo, é uma seara um pouquinho complicada. Mas eu quero falar para vocês: ame a igreja local. Desfrute da bênção de ser parte do povo de Deus. E se algum momento nós pervertermos a verdade, nós vamos ter o povo de Deus para nos alertar, nos corrigir, nos orientar e dizer: Augusto, o que você está pregando não é condizente com a palavra de Deus. E o povo de Deus vai me advertir acerca da palavra de Deus. E se eu não for um dos tais, dos anticristos, eu vou me arrepender e eu vou dizer: me perdoa, irmão, porque eu agi de maneira errada contigo. E eu quero que a minha relação com a comunidade local seja prontamente restabelecida. Amém? A igreja é uma bênção, a igreja é uma grande bênção. Segundo, de 12 tópicos que eu preparei, tá, que eu estava com vontade de pregar, já faz tempo que eu não prego, Gilmar. O Bruno tomou todo o tempo no domingo passado, doido para dar uma palavrinha, Bruno. Estou brincando. Segundo, a identidade de um cristão é revelada na clareza doutrinária. Quanto mais clara você tem a sua fé, mais você vai saber responder acerca da sua esperança. Menos você vai ser enganado pelos falsos profetas e pelo anticristo. Menos você vai estar vulnerável ao engano. Versículo 24 e versículo 25. Versículo 24 diz assim a palavra de Deus: permaneçam em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, no Filho e no Pai. Versículo 35. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que Ele vai trabalhar aqui desde o princípio.
João está falando, olha, lembre do que você ouviu desde o princípio. Se você lembrar do que você ouviu desde o princípio e você permanecer na palavra de Deus, os anticristos surgirão e você não vai ser enganado. Ele está falando acerca da clareza da doutrina, o quanto nós sabemos responder acerca da nossa fé. Qual que é a estratégia do anticristo ou do falso profeta? É não ensinar a verdade. Ensinar a verdade dá trabalho. É melhor a gente criar algumas frasezinhas de efeito aqui, que você vai sair do culto, dizer, nossa, que legal, que bacana, Deus é comigo, eu vou ser vencedor, do que ensinar a verdade. Ensinar a verdade significa propor para as pessoas uma construção de vida. Ensinar a verdade não é algo que acontece aqui unicamente em um domingo ou 2 domingos. Ensinar a verdade significa dizer, vocês que creem no Senhor Jesus Cristo, vocês devem crescer em conhecer o Senhor por todos os dias da vida de vocês. Vocês não podem mais ser meninos na fé, vocês não podem mais achar que vocês são capazes de viver sem Cristo, vocês não podem mais achar que vocês são capazes de viver por meio de suas boas obras, mas vocês precisam conhecer o Evangelho, e o Evangelho vai ser o poder de Deus para fortalecer o seu coração no dia da adversidade. O Evangelho vai ser o poder de Deus para te fortalecer no dia que você estiver ansioso. O Evangelho vai ser o poder de Deus para transformar a sua família. O Evangelho vai ser o poder de Deus para te dar sabedoria na sua criação com os filhos. Então, para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós tomamos uma decisão nesse segundo semestre, que é utilizar os pequenos grupos, algo que acontece ainda online, para ensinar as pessoas a fazerem devocional. Nós criamos uma estrutura inicial ali de como se prepara um devocional, porque a gente acredita fundamentalmente, isso passa pela plantação dessa igreja, tá? Isso faz parte do nosso DNA, para que essa igreja alcance mais pessoas, para que esse grupo seja fortalecido no Senhor, nós precisamos regularmente ler a palavra de Deus e orar. A proposta dessa igreja é que você seja um cristão que vive em missão de segunda a sábado. Nós não vamos encher a sua agenda de programações, nós não vamos criar uma subcultura para que você fique enfurnado dentro da igreja, nós não vamos criar um linguajar para que você tenha um linguajar próprio da igreja. Não, nós queremos que de segunda a sábado você se relacione com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, que você convide pessoas para ir na sua casa, comer uma pizza, sei lá, no frio fazer um fundi, no calor comer uma salada de fruta, que você convide pessoas para partilhar da sua mesa e da sua vida, e essas sejam oportunidades para você compartilhar do Evangelho. Quando nós vamos conseguir fazer isso? Quando a gente sair da infantilidade da vida cristã, quando a gente deixar de ser menino, quando a gente deixar de achar que o culto é o ponto fundamental na minha vida. Não, o ponto fundamental na minha vida é quando eu leio a palavra, estou a sós com Deus e eu estou sendo fortalecido no Senhor. Domingo é o grande dia sim que a gente se reúne, mas domingo é o dia onde a nossa fé de maneira comunitária é expressa ao Deus Criador. Porque de segunda a sábado nós estamos fazendo discípulos, de segunda a sábado nós estamos compartilhando da palavra de Deus. Mas pastor, o meu filho está doente, amém, vamos compartilhar com o povo de Deus e nós vamos orar. O que isso vai acontecer? Não sei, está nas mãos de Deus. Eu não tenho resposta para todas as perguntas, eu não tenho resposta para todos os problemas, mas eu tenho um Deus que é grande o suficiente para cuidar da sua vida e para cuidar da sua história. Se Cristo, Filho do Deus Pai, foi rasgado numa cruz, eu não posso acreditar que Deus não vai ser capaz de cuidar da minha vida de segunda a sábado. Se Ele colocou o Filho dele no madeiro, num lugar de vergonha, será que Ele não vai ter cuidado e atenção comigo e com os meus filhos? Deram a nós um Deus muito pequeno e uma doutrina muito rasa. Por isso que a gente vive preocupado, ansioso e desesperado com os dilemas da vida. Nós precisamos sair desse leitinho espiritual, nas palavras de Paulo. Nós precisamos conhecer o nosso Salvador, ao ponto de nós encararmos tudo
todos e todas as consequências, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, eu não quero ser bem visto não quero ser mal visto pelos meus amigos. O cristianismo, ele vai complicar um pouco a sua vida, tá? Nesse mundo um pouco moderno. Então, quanto mais você tem clareza da doutrina, melhor você vai responder às verdades do Evangelho. Então, o teu coração precisa estar na doutrina certa, senão Cristo não está em você. Se você está com a doutrina errada, achando que Cristo está do seu lado, talvez você está crendo num Deus que se chama o seu próprio eu, o seu próprio ego, e não está crendo em Jesus de Nazaré. E às vezes as pessoas falam, se você ficar estudando a Bíblia, você... Tinha até uma ideia, né? Se você ler a Bíblia o ano inteiro, você vai ficar louco, alguma coisa assim, né? Claro que as pessoas o clero, os sacerdotes não queriam que a plebe tivesse contato com a palavra, né? Porque eu tenho alguém para escravizar, eu tenho alguém para explorar. Mas a familiaridade com a palavra de Deus não vai diminuir o seu afeto por Deus. Quanto mais a palavra for familiar, quanto mais você conhecer Deus profundamente, mais você vai trilhar um caminho de deleite e de satisfação na pessoa de Deus. Amém? Precisamos de uma teologia forte, de uma doutrina forte, para que a gente encare os grandes dilemas da vida e do tempo que está vindo. Terceiro e último, permaneça na unção do Espírito Santo. Nós temos então a doutrina, legal? A palavra de Deus, ela é a doutrina. Quando você se aprofunda na palavra de Deus, é o meio pelo qual você vai conhecer mais o Senhor. Tem um GPS, não tem? Tem um software lá dentro? Não tem uma doutrina que vai dizer, você vai sair de São Paulo e vai chegar na Barra da Tijuca? Não tem um software te dando os caminhos, te dando as rotas, dizendo, não entra por aqui, porque se você entrar aqui é contramão, hein? Já entrei em algumas contramão aí por aí, viu? Nossa, vai todo mundo ao contrário, você fala, meu Deus, e agora, né? Então a palavra de Deus é o que vai moldar a nossa vida. E agora ele vai falar acerca do guia, acerca da unção. No versículo 20, ele vai dizer assim: e vós possuis a unção que vem do Santo, e todos têm o conhecimento. E no versículo 27, ele vai dizer assim, um pouquinho mais para frente: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensine a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Só rapidamente essa ideia da unção e a gente já vai caminhar para o encerramento, tá bom? A unção no contexto bíblico é derramar óleo, azeite sobre alguém e separar essa pessoa para um ofício santo. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, os sacerdotes eles eram ungidos, os reis eles eram ungidos, e os profetas também recebiam essa unção, esse óleo e esse azeite. Jesus ele cumpre esse papel. Jesus ele é o profeta, Jesus ele é o sacerdote, Jesus ele é o rei. Jesus ele não foi ungido com um óleo físico, criado, elaborado pelos seres humanos. Jesus ele é ungido pelo Espírito de Deus lá no momento do seu batismo. Ele é empoderado, ele é repleto do Espírito de Deus para que ele possa cumprir a missão do Pai. Então Jesus de Nazaré, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, e ele é ungido pelo próprio Espírito Santo de Deus. O mesmo acontece com a igreja, o mesmo acontece com o povo de Deus. O povo de Deus, após a ressurreição, estavam reunidos numa sala, num cenáculo, e havia uma promessa que o Espírito de Deus seria derramado sobre esse pessoal. E semelhante a Jesus de Nazaré, Deus veio com um grande estrondo, invadiu aquele lugar, aquele cenáculo onde estavam aqueles homens e aquelas mulheres orando, e de repente todos os homens e as mulheres são ungidas, são cheios do Espírito Santo de Deus.
Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a unção do Senhor. A unção do Senhor não é privilégio de alguns, a unção do Senhor não é de alguns escolhidos por Deus. Segundo a nova aliança, a unção do Senhor foi derramado sobre todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor. Quando você se rende para Deus, quando o seu coração se volta para Deus, Deus derrama a unção sobre a sua vida, porque a sua conversão e a minha conversão é obra do Espírito. Nós não somos convencidos por meio de persuasão de palavras, nós somos convencidos pelo próprio Espírito de Deus. É o Espírito que nos convence que nós somos pecadores, é o Espírito que nos convence acerca da justiça divina, e é o Espírito que nos convence acerca do juízo de Deus. Todos vocês que estão aqui, que confessam que Jesus é o Senhor da sua vida, vocês têm a unção do Santo, vocês têm a unção do Santo, o guia, o Espírito de Deus que vai guiar, o Espírito de Deus que vai conduzir a vida de vocês. Então vocês não precisam de ninguém, absolutamente ninguém, que ocupe esse papel do profeta, do sacerdote ou do rei. Esse papel se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré. Existem dons que Deus distribui ao seu povo, com uma finalidade: de equipar a igreja, de equipar o povo de Deus. Os dons têm uma função de serviço, de servir a igreja, de servir o povo de Deus. Se Deus quiser derramar dos seus dons, como assim Ele o faz, no meio do seu povo, Ele vai usar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, para equipar e abençoar o povo de Deus. Então pare de ir atrás de gurus espirituais, pare de ir atrás de profetas que nada vão dizer para você, a não ser coisas do seu próprio coração. Você tem a unção do Santo. Dobre os seus joelhos, conheça o seu Deus. No cristianismo não tem fast food, no cristianismo não tem comida pronta, no cristianismo não tem direcionamento pronto. Se Deus quiser falar com você através de um profeta, Ele vai até a tua casa, Ele vai bater na tua porta, e Ele vai dizer para você o que tem que ser dito. E quando isso acontecer, dobre os seus joelhos e peça perdão para Deus. E diga: Deus, me perdoa, porque eu sou um filho insensível, e o meu coração está rigorosamente duro, enrijecido para ouvir a tua voz. Como eu estava extremamente enrijecido, eu não conseguia ouvir a tua voz e nem perceber o teu agir. Deus, pela sua graça e pela sua soberana providência, Deus usou alguém do seu povo para me alertar, para direcionar a minha vida. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor usa homens e mulheres falidos para falar ao meu coração. Essa é a ideia bíblica da profecia, essa é a ideia bíblica de um profeta. Quando alguém falar para você coisas em nome de Deus, não se sinta privilegiado no meio do grupo, não se sinta que você é o cara especial no meio de todo mundo. Se sinta como alguém que não foi capaz de ouvir a voz de Deus, com a porta fechada e de joelhos no chão, e pela soberana graça de Deus, Ele levantou um irmão, uma irmã, para poder te orientar. Por isso não é comum que pessoas ficam recebendo profecias ou orientação de Deus para determinadas tarefas. Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente tome decisões sábias, e não transfira a culpa daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Dizendo: Deus falou que ia me dar um carro, mas agora não deu. Deus falou que ia fazer aquilo e fez, olha como que está a minha vida. Não. Seja na bonança, seja na tempestade, o Senhor está conosco, e louvado seja o nome dEle. Seja tomando decisões sábias, seja tomando decisões tolas, o Senhor está conosco, e louvado seja o nome dEle. Essa é a ideia. Deus não fala exclusivamente por meio de alguém. Não seja roubado por um falso ensino. O Espírito Santo fala com todos. Todos têm a unção e todos têm o conhecimento. Nós estamos sendo guiados coletivamente pelo o povo de Deus. A ideia do pastor não é para ficar dando direção para a vida de ninguém. A ideia do pastor é para que pregue a palavra com integridade, e a palavra de Deus direcione todo o povo de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, todo cristão, você que está aqui, todo cristão tem o Espírito de Deus, todo cristão tem a palavra que equipa.
para que andemos na verdade de Cristo Jesus. Cuidado com os enganadores. Os enganadores, eles vão usar a sua fraqueza doutrinária, a sua falta de compreensão dos planos e dos propósitos de Deus, para te manipular, para usurpar aquilo que é de Deus, para te escravizar, para te oprimir. Por isso a clareza doutrinária é a sua proteção, a palavra de Deus é a sua proteção. Os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles sabiam da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos de uma igreja desesperadamente filhas da palavra. Nós precisamos de cristãos que conhecem a razão da sua fé, para combater as falsas doutrinas, e para dizer: isso não é de Cristo, e eu o rejeito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos criar uma comunidade de homens e de mulheres que tenham um Deus grande o suficiente, para que quando nada der certo, essas pessoas dizerem: o Senhor está comigo, louvado seja o nome dEle. Os planos fracassaram, o Senhor está comigo, e louvado seja o nome dEle. E quando as coisas derem muito certo, nós não vamos ser orgulhosos, dizendo: você viu como eu sou bom, você viu como a minha religião deu certo, você viu como eu cumpri a regrinha e tudo correu bem. E você se torna alguém orgulhoso, alguém soberbo, distante do povo de Deus e distante das pessoas. A clareza doutrinária e a submissão à autoridade do Espírito é o que conduz o povo de Deus nessa terra com um triunfo. Com a palavra e com o Espírito, nós temos todo acesso aos benefícios daquilo que Cristo fez por nós, a ação redentora de Cristo na cruz. Amém? Você tem tudo. Porque a gente vem à igreja aos domingos? Porque a gente ama estar no meio do povo de Deus. E no meio do povo de Deus são ministradas bênçãos, dádivas, e isso para nós é uma vida de contentamento. Amém? Vamos se colocar em pé, é isso. Puxa, falei demais hoje, viu? Ô Marcão, só por Deus. Ainda ficou faltando um pouquinho, eu esqueci seu nome, me perdoa. Como que é seu nome? Arquimedes. Ô Arquimedes, tinha ainda um detalhezinho que é que ninguém vos ensine. Nós vamos deixar para um outro momento. Porque ele não está combatendo o ensino aqui, porque essa é uma carta, Arquimedes, que está sendo enviada para o povo. Então João tem sim o objetivo de ensinar. Mas o que ele está dizendo é que assim, olha, vocês não fiquem escravizados pelo gnosticismo, mas que o que vocês receberam desde o princípio seja o que venha guiar a vida de vocês. Aleluia. Amém, vamos cantar. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias a
contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. As trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. Glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, danças e alegria. Nos convém louvar-te, ó Senhor. 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 Queria que você se assentasse só mais um minutinho, por favor. Quando vocês chegaram, vocês encontraram aí na cadeira de vocês uma carta convite. Deixa eu só explicar um pouquinho do que se trata. No dia 20 de novembro, nós vamos fazer o Dia da Família. E é com imensa satisfação, como diz aí na carta convite, é com imensa satisfação que te convidamos para participar do Dia da Família, da Igreja Cristã Casa de Daniel. Inclusive vocês que estão aqui há 2 semanas, nós convidamos vocês também para estarem conosco, tá bom? Se vocês nos derem esse privilégio, vai ser muito legal. Eu prometo que eles vão se comportar nesse dia, viu? A gente vai passar uma boa imagem. Espero, né? Vocês estão sabendo, né? Tem visitante e tal. Então, o que levar nesse dia? Bíblia, toalha, chinelo, protetor solar, sabonete, shampoo, escova de dente, creme dental e repelente. Quais são? E o que você quiser além disso, tá? Quais são os benefícios de estar lá? A Igreja Cristã Casa de Daniel subsidiará em 100% do local e a alimentação. O membro será responsável por seu deslocamento. Então, a chácara foi reservada por conta da igreja. Nós fizemos um evento que foi a Festa Caipira, e graças a Deus tinha uma finalidade que era subsidiar esse encontro, e a Festa Caipira foi muito legal, muito boa, além da nossa expectativa, e a gente conseguiu então todo o subsídio para que a gente faça o Dia da Família sem que envolva qualquer custo da sua parte ou da sua família. Então, a sua única responsabilidade é o deslocamento, mas mesmo se você não tiver como se deslocar até lá, converse conosco que a gente vai providenciar também uma forma para que você vá. Qual que é o objetivo? Qual que é o foco do Dia da Família? É promover o fortalecimento dos relacionamentos, espiritualidade e muita diversão em um local bonito e inspirador. A chácara, que é o Camp Califórnia, é perto do Rei, inclusive. É no quilômetro 63 da Castelo, um pouquinho depois do Shopping Catarina. Aí tem aquela placa lá, Quedas d'Água, não tem? Entrou no Quedas d'Água ali, vai estar a 3 quilômetros mais ou menos. Então, bem pertinho do Rei, inclusive dá para ir na casa do Rei depois, tá? Quem quiser participar. Então, o lugar é muito bonito, é muito inspirador, tem campo de futebol, tem quadra poliesportiva, tem um gramado bem legal, tem uma piscina bem bacana. Qual que é a programação do dia 20? Café da manhã, devocional, um período livre, almoço, um período livre, culto de encerramento e retorno por volta das 17h30. Então, nesse domingo, dia 20, não vai ter culto aqui na igreja, toda a programação vai ser focada aí no Dia da Família. É muito importante que você envie um WhatsApp para a Rafa, tem o QR Code aí do número dela, se você apontar a câmera do seu celular, vai direcionar para o celular dela, ou se você cadastrar esse número na sua agenda. Então é muito importante que você confirme a sua presença até o dia 13/11, para que a gente possa se organizar com a alimentação. Então
Então pode ir você, pode ir seus familiares, não tem problema, desde que você deixe isso avisado, tá? É muito importante que você avise, porque de repente chega no dia 20, você chega lá, não, meu primo, minha avó, meu tio, minha tia, todos são muito bem-vindos, desde que seja avisado, para que a gente possa fazer uma provisão do que você tem que comprar, da alimentação e por aí vai, tá bom? Então confirme a presença lá com a Rafa. Então, considerações finais. A Igreja Cristã Casa de Daniel reconhece que iniciativas como essa promovem o fortalecimento da nossa comunhão e nos inspira para os desafios da missão. Então essa é a finalidade, é ser treinado, equipado por Deus, para que a gente desfrute, viva em missão. Então desfrute desse tempo e da sua família espiritual, se divirta, sorria e aproveite, tá bom? Então esse é o convite para todos vocês que estão aqui. Vamos reforçar isso na próxima semana e queremos ter um dia 20 bem legal. Só um outro aviso também, no dia 19, nós vamos ter nessa mesma chácara, nesse mesmo camping, uma oficina de música. Então nós vamos levar todo o pessoal da música, projetor, mesa de som e por aí vai. E nós vamos ter 3 momentos lá no dia 19 e uma fogueira à noite. Vamos fazer uma fogueira ali e tal, e por aí vai. Então vai ser uma confraternização bem bacana. No dia 19 a igreja vai subsidiar o local, e essa turma aí falou que vai pagar R$70 pela alimentação, né, Léo? É isso aí, fazer o Pix e tal, essa história toda, já falamos, né? Tem o Pix aí eles receberam outro convite, tá, do dia 19, com Pix e por aí vai, Marcão. A gente vai ficar monitorando severamente esse povo aí, que essa turma é danada. E aí, você que é membro, se você quiser ir também no dia 19, na verdade a chácara vai estar disponível do dia 18, a partir das 18 horas, então a gente deve chegar lá, quem pode, na sexta, dia 18, então ficaremos lá para a oficina de música no sábado e ficaremos também para o dia da família. Você que quer ir no dia 18 ou no dia 19, não tem nenhum problema, tá? O único detalhe é que as acomodações são em beliche, o lugar é muito bem estruturado, as camas são muito boas, mas aos casados serão acomodados em beliche. Tem vários chalés no camping, então talvez a gente consiga separar, sei lá, o Bruno, a Aline, como tem um bebezinho Noah, talvez num chalé específico, mais próximo da cozinha ali. Então a gente vai adaptando de acordo com a necessidade, mas tem vários chalés, a chácara acomoda 140 pessoas. Então você pode ir na sexta e você pode também ir no sábado. O único detalhe do sábado é que, assim, você pode participar da programação, da oficina de música, mas a gente vai focar muito no amadurecimento do grupo. Então os temas vão ser bem específicos a esse contexto aqui. Você pode participar, não tem nenhum problema, mas talvez se você for, e eu encorajo você que vá no sábado, se dormir numa beliche não for um impedimento para você, tá? Eu gostaria de ter todos lá no sábado. Se você for no sábado, avise também a Rafa na confirmação, na sexta ou no sábado. E aí a gente vai ver essa questão da alimentação no sábado, tá bom? Vou chegar no sábado à noite. Irmão, vai em paz, vai tranquilo, vai ter toda a providência de alimento lá. Na hora que você quiser tomar um leite, fazer uma comida, vai ter tudo isso disponível. Vou no sábado de manhã. Então acho que seria legal ser parte desse rateio para alimentação, tá bom? Eu não posso pagar, não tenho condições, também não tem problema. Você pode ir e vai ter todo o necessário também para você e para a sua família. Só dizendo sobre o sábado, dia 18, que não vai ser totalmente focado na sua família. Então você precisa ir, vai ter o lugar, vai ter o espaço, estaremos ali desfrutando do lugar também, mas você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa estar monitorando ali as crianças, tem piscina e por aí vai. É como se você e a sua família estivessem indo para um local, não vai ter nenhum monitor da igreja, ninguém preocupado com o seu filho e por aí vai. Então é só esses pequenos detalhes aí que a gente precisa acertar do dia 18 e do dia 19. Eu falei do valor, né, que vocês vão pagar, R$70, né? Então, alguém já fez, inclusive, ou não? Não era 20? Não, é à vista, viu? Antecipado, não tem como parcelar. Não, essa do dia 19 é pago. Bom, gente, vamos se colocar em pé.
Eu acho que é isso, tá bom? Agora nas próximas semanas a gente vai diluindo as dúvidas aí, as demandas. O lugar é muito legal. Se você digitar lá no Google, Camp Califórnia Itu, é um lugar muito legal, é um espaço utilizado também para uma ação muito bacana. Essa chácara, esse sítio foi comprado por um grupo de americanos com o objetivo de abençoar crianças carentes. Então, a gente vai estar num espaço onde tem algo nobre que acontece ali regularmente, tá? Então, até no dia que nós fomos visitar lá, encontramos o pastor William. Eles estavam com 90 crianças do Sapopemba, Primorá, de comunidades, e eles estavam lá se divertindo muito com monitores, e estava muito legal. Então, a gente vai estar num lugar bem adequado, tá bom? Alguma dúvida de bate-pronto assim? Não? Tranquilo? A gente pode perguntar, tá meio no culto assim, mas a gente se fala. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, te louvamos pelo teu povo, te agradecemos pela tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma linda semana. Acompanhem o resultado das eleições aí com seu coração tranquilo, tá? Independente de tudo, o Senhor reina, tá bom? Deus abençoe.